era o problema do Los Angeles Lakers, que a gente sempre falou aqui? Luka Doncic centralizado. Ah, defesa. Já ia xingar o coitado do Defesa, garoto já. defesa, uma defesa. Não, obviamente, assim, não vamos passar pano também. Obviamente que, pô, a gente sempre comenta sobre o fato do Lucas, pô, prender do Lucas, do Luca prender a bola bastante também. Porém, não creio que seja o fator maior deles perderem. Talvez o fator maior seja assim, realmente essa instabilidade defensiva que todo jogo acontece, né? E Se aí, eles não têm posso um falar uma lampejo coisa para ofensivo, não acontece. vocês? Fala. Exato. E aí, né, nós falamos aqui que nos últimos 10 jogos são 9 vitórias, uma derrota e 6 consecutivas, né, vitórias consecutivas. E eu trago para vocês uma coisa. Isso é inevitável no basquete, gente. Então, o Los Angeles Lakers está com esse recorde porque nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, o Los Angeles Lakers é a sexta melhor defesa da competição. Nos últimos Caraca. 15 dias, o Los Angeles Lakers é o sexto melhor defensive rating da liga. Então, a gente sempre falou isso, né? Se eles ajustassem um pouquinho a defesa, o time melhoraria. Porque a gente tem um fenômeno no ataque, que é o Luka, tem um GOAT, que é o LeBron, e tem um Kobe Caipira que tá assim, entrega quando quer entregar. Agora, se o time melhorasse a defesa, cara, o Austin Reeves marcou bem no último jogo contra o Houston Rockets. Cara, o Marcus Smart se jogando no meio da quadra, no chão. O LeBron se jogando em bola. Então, simplesmente, hoje, os caras têm a sexta melhor defesa. E aí, o time não perde pra ninguém. É óbvio, cara. É a defesa, cara. E teve o próprio Concordo. Austin Reeves quando perguntaram pra ele. Eu não lembro a frase exata, mas quando perguntaram pra ele alguma coisa de como foi pro time, como aconteceu a vitória, tá? Eu não lembro a pergunta exata, mas o Austin Reeves respondeu: o Luka tava defendendo. Ele respondeu a seguinte frase do que aconteceu lá na vitória. Ele falou: o Luka defendeu. Aí eu fiquei, cara, realmente, será que alguém não come assim, de chegar no Luka e falar: viu, se você fizer 25 pontos, tá tudo bem, desde que você esteja tipo, se dedicando na defesa, porque além desses caras, o Luka defendeu melhor no outro jogo, no último jogo, até nos isolations, ele tava agachadinho, coisa que é rara de se ver. Mano, trabalho de pés tentando acompanhar os caras até o final. Se ele continuar, se a defesa do Lakers encaixar, esse time ofensivamente a gente já sabia que era um perigo, que a defesa era muito ruim. A maior tristeza é saber então, que o Luca não depende fala, depende do quê? Não depende Não, do quê? a maior tristeza é saber que ele não depende da defesa para ficar na liga. Senão ele com certeza ia acordar e ia começar a defender, mas ele não precisa disso, então ele vai defender um ou outro, tá ligado? É, exato. Mas se ele já tem esse potencial de que pode conseguir ser um defensor melhor e ele usar isso nos playoffs, esse time, a única coisa que É, fazia eu não me assustar com eles era que a defesa era muito ruim. Muito ruim mesmo. é. Agora, se eles começarem a evoluir a defesa, você já começa a olhar com outros olhos, assim, eita, ô louco, eles têm um ataque Verdade. elite. Aí vai ser. O que a gente vai ter que ver, talvez, no jogo de hoje dos Lakers é o seguinte, né? Não vamos discutir essa questão ofensiva. Se eles conseguirem manter o padrão defensivo, é interessante. Só que também a gente tem que lembrar que a gente está falando. O Houston Rockets perdeu para os Lakers na segunda sem o Sengun. E talvez o Sengun, ele está como questionável hoje, que ele possa jogar. Talvez o Sengun seja um problema para os Lakers, porque talvez talvez o DeAndre Ayton sinta aquela dificuldadezinha de marcar, né, o Sengun, que é o matchup direto, e aí pode ser que mude um pouquinho o panorama do jogo, sabe? Por quê? Por mais que o Lakers tenha melhorado, tá, defensivamente nesse recorte dos últimos 15 dias, das últimas 2 semanas, neste mesmo recorte, tá, os Lakers são a sexta
pior defesa dentro do garrafão. Então os Lakers começaram a melhorar defensivamente, marcaram melhor o perímetro e tudo mais, mas dentro do garrafão o Los Angeles Lakers sofre muitos pontos. 53 pontos em média nesse recorte. Talvez o Sengun ou o jogo interno do Houston Rockets possa fazer diferença na partida de hoje, caso o turco venha para a quadra. Né? Bem citado, Fernando. Pô, concordo contigo. Não vejo o Eiton com capacidade para poder marcar o Sengun. Nossa, também não. E não vejo com capacidade nem para marcar e nem para conseguir pontuar muito em cima dele. Brigar por rebote, essas coisas. O Sengun tem aquela parte técnica de quem veio da Europa, que é uma coisa que eu sentia falta de alguns jogadores estadunidenses, que é bloquear o jogador de verdade para pegar o rebote. Ele não vai na disputa direta, ele vai e bloqueia os caras mesmo. E ele tem esse negócio sempre. Ele procura o jogador e bloqueia, ele não só acompanha a bola. Então, o Eiton perdendo no rebote, tanto ofensivo quanto defensivo, tomando ponto, aí pode mudar muita coisa. Eu não lembrava que o Sengun não tinha jogado outro jogo. Diferencial total, é muito bom. Quem jogou foi o Clint Capela, né? Então, assim, e é engraçado que sobre aquela situação que houve uma autocomparação do DeAndre Ayton falando, não querem me tornar um Clint Capela, sabe? Então, quem jogou foi o Clint Capela, né? Jogou por 27 minutos. O Houston não tem o outro pivô para ajudar ali, que era para ser o Steven Adams, né? Que está machucado, está fora. Então, esse time ainda tem o Steven Adams ali, se eu não me engano. Eu até vou conferir isso, mas eu lembro que ele estava nessa equipe. Ó, vou até olhar aqui. Ó. É isso mesmo, Steven Adams. Exatamente. Eu vou te falar, assim, se tem o Steven Adams dentro de quadra, o DeAndre Ayton não dá 2 passos dentro de quadra. Pô, não dá. Porra, o Steven Adams é bizarro na defesa, porra. Ele é defensivamente um absurdo. Os pick and rolls que ele faz, pra tu sair do pick and roll dele é difícil demais. Então, assim, o DeAndre Ayton sofreria muito se ainda tiver. Aí, o Clint Capela, a gente ainda pode, pô, beleza, né? Ok. Mas se tem aí o Sengun para essa partida, muda muito as características da equipe do Houston, que vai ter um pivôzão e talvez ele dê uma jantada aí no soft Ayton. Aí vão ter que ficar revezando, aí vão ter que ficar revezando, né? Trazendo a energia do Jackson Hayes para ver se match com a do Sengun. Vão ter que fazer alguma coisa para poder parar o cara, né?